Oi pessoal, bem-vindos de volta. Quando vamos tratar de investimento, de empreendedorismo, a gente tem que entender que para conseguir uma rentabilidade mais alta, a gente precisa correr um pouco mais de risco. Essa é a regra do jogo. Os investimentos se dividem em duas classes, os de renda fixa e os de renda variável. Dentro de cada uma dessas classes a gente tem diversas opções, mas primeiro vamos entender como que funciona cada uma delas. O que define um investimento ser renda fixa? Basicamente, o valor que você investiu só aumenta. Vamos supor que você coloca R$1.000, ele vira R$1.010, R$1.025, R$1.050, ele só vai subindo sem muita oscilação. Isso não quer dizer que os investimentos não tenham risco, mas a gente vai conversar de cada um dos riscos na medida que a gente for falando das opções de investimento em renda fixa. E os investimentos de renda variável, como que eles são definidos? Basicamente, como o nome já leva a entender, eles variam, ou seja, eles têm oscilação. Então você põe R$1.000 para render, às vezes ele cai para R$900, sobe para 1.200, cai de novo para 1.000, cai para 900, sobe para 1.300, e ele fica assim, ele vai oscilando. Eu separei um exemplo para vocês comparando os dois tipos de investimento, um de renda fixa e um de renda variável. Eu coloquei nesse gráfico com duração de 1 ano, um investimento em renda fixa, que é uma linha preta, e o investimento em renda variável, que é uma linha azul. Vocês vão reparar também que eu destaquei uma linha horizontal vermelha, que ela quer dizer um investimento rendendo 0%, ou seja, a base do seu investimento. Olhando o gráfico, você vai ver que depois de 1 ano, o investimento de renda variável rendeu acima do investimento de renda fixa. Mas agora vamos olhar com um pouco de detalhe para os 3 primeiros meses. Nesse período, o investimento em renda variável chegou a ficar abaixo do investimento de renda fixa. Em alguns pontos, ele ficou até negativo. Então, momentaneamente, você teve perda do valor investido. Se você, por qualquer motivo, precisasse resgatar o seu dinheiro num período desse, você poderia resgatar até menos do que você investiu. É por isso que se fala que investimento deve ser pensado a longo prazo, principalmente quando a gente fala de renda variável, porque você evita sair em momentos negativos desse. Dentro dos investimentos de renda fixa, as principais opções que a gente tem são poupança, tesouro direto, CDB, LCI e LCA, letras cambiais, CRI e CRA, debêntures e fundos de renda fixa. Dentro dos investimentos de renda variável, as principais opções que a gente tem são fundos multimercados, fundos cambiais, fundos imobiliários, fundos de ações, ETFs, ações e derivativos. Ao longo dos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre cada um desses tipos de investimentos, as vantagens e desvantagens e os requisitos para entrar em cada um deles. Colocando os investimentos de renda fixa e renda variável num gráfico, você vai perceber que para conseguir retornos maiores, você passa a ter que assumir mais risco. Podem ter algumas variações nesse gráfico de acordo com a percepção do risco de cada investidor, mas esse gráfico dá para dar uma ideia geral. A exceção fica só por conta da poupança, que ela é considerada menos segura que o tesouro direto e rende menos. Com tantas opções, por onde começar? Como escolher? Qual que é seu caminho como investidor? Como que você vai montar sua carteira de investimentos? Você deve ter se perguntado, o que é carteira? É muito comum em conversas de investimentos a gente ouvir uma pessoa falar assim, eu tenho na minha carteira fundos imobiliários, CDBs e ações. Então, a carteira nada mais é do que o conjunto dos seus investimentos. É importante também você saber o seu perfil de investidor. Quando você for começar a investir por um banco ou por uma instituição de investimentos, eles te fornecem um formulário para você preencher para ver em qual perfil você se enquadra. E o que esses formulários levam em consideração? Basicamente sua idade, o prazo que você tem para investir, quanto de dinheiro que você tem para investir e a sua experiência com investimentos. Ele define basicamente a sua relação com o dinheiro. Se você é uma pessoa mais segura, que não gosta de correr muito risco e quer ver sempre o seu dinheiro rendendo, você é considerado um investidor conservador. Se você aceita ver o seu dinheiro oscilando entre ganhos e perdas com o objetivo de conseguir um rendimento maior, você é considerado um investidor arrojado. E existe ainda um terceiro perfil que é o intermediário entre os dois, que é considerado o perfil moderado. Assim, com o resultado deste questionário, a corretora pode começar a te oferecer opções que mais se enquadram no seu perfil. Depois que você preencher o questionário, você vai receber alguns gráficos com sugestões de investimentos de acordo com o seu perfil. Para os investidores conservadores, normalmente é recomendado que 100% da carteira seja investimentos de renda fixa. Já para os moderados, entre 30% e 40% deve ser colocado em renda variável. Para os arrojados, normalmente recomendo que a maioria da carteira seja alocada em investimentos de renda variável. No meu caso, por exemplo, hoje eu tenho 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Não quer dizer que o seu perfil não possa mudar. É muito comum, com o passar do tempo, ver um investidor que era mais conservador no começo começar a aceitar investimentos de maior risco. E o contrário também é verdade. Tem investidores que começam com investimentos muito arrojados no começo, que não se dão bem com as oscilações do mercado e acabam migrando para a renda fixa.
Eu vou parar esse vídeo por aqui porque no próximo eu quero passar com vocês o questionário de avaliação do perfil do investidor para ver onde você se enquadra. Então até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!